Oi, gente, tudo bem? Eu postei uma frase da psicologia budista que diz assim: a presença de aspectos saudáveis da mente dissolve os não saudáveis. O que isso significa no nosso dia a dia? Por exemplo, quando nós temos uma questão não saudável, eu vou falar isso muito focado nos atendimentos que eu faço. As pessoas vêm com as questões e sempre que a gente vai em direção de um processo terapêutico, a gente está indo em direção à saúde. Ir em direção à saúde significa estimular os aspectos saudáveis da nossa mente. Significa ir nessa direção. E quando nós vamos nessa direção, automaticamente os aspectos não saudáveis da nossa vida, que são alimentados por esses estados mentais, começam a se dissolver. Porém, existe uma etapa antes disso, que é a etapa quando nós nos defrontamos com esses aspectos e eles começam a realmente incomodar. Quando eles começam a incomodar, geralmente as pessoas encontram duas opções. Claro que tem mais, vou falar dessas duas básicas, que é fugir da solução, da dissolução. Existe um apego nessa questão não saudável, e então eu tenho dificuldade de soltar, porque o movimento natural de saúde vai fazer com que esse aspecto saia da minha vida. Esse aspecto da mente saia e gere situações externas diferentes. Eu vou encarar o externo de forma diferente. Então, aquilo que não é saudável vai começar, muitas vezes, quando aquilo não está consciente, vai começar a incomodar. E vai pedir um movimento meu ainda mais em direção ao saudável. Então, muitas vezes acontece isso e outras tantas vezes acontece de o aspecto não saudável simplesmente se suavizar e desaparecer, dependendo do que a gente está falando. Se forem, por exemplo, relacionamentos, é bem provável que tudo à minha volta peça uma ação diferente. Dependendo do que eu tô vivenciando nessa relação, seja em trabalho, seja relacionamento afetivo, família, etc., vai pedir um movimento meu de ruptura. Às vezes, quando eu vou nesse fluxo de saúde, essa ruptura acontece sem que eu me dê conta, no sentido de que eu me obrigue. Ela acaba sendo natural. E outras vezes ela vem como um passo importante para a saúde, onde eu preciso olhar para aquilo e tomar uma atitude, que pode ser uma ruptura, que pode ser uma ruptura de um sistema, de uma maneira de ser conduzido, né? Mas é uma ruptura do que vinha sendo experimentado ali. Outras vezes a gente pode trabalhar com essa questão dos aspectos saudáveis e não saudáveis com a gente mesmo. Por exemplo, se você tem um movimento seu que não é saudável e você começa a acessar essa saúde, esse movimento muitas vezes cessa por si só. Então você não faz nada que vá contra o movimento. Vamos supor, você tem um comportamento muito permissivo. Não, você acaba não seguindo muito o que você sente porque você acha que precisa deixar as outras pessoas fazerem o que elas têm vontade. Vamos partir desse princípio. Ou você acaba sendo guiado na vida sem dar conta muito da sua vontade, seja em carreira, seja nos relacionamentos, seja o que for. E aí quando você começa a ir em direção à saúde, esse aspecto não saudável, que era muito permissivo, acaba se modificando naturalmente. Quando você vê, você já não tem mais aquela atitude. Vou dar um exemplo meu. Eu tinha, há um tempo atrás, dificuldade em dizer não para uma pessoa. Por alguma razão que eu busquei e encontrei, eu tinha muito essa dificuldade. Então eu acabava não dizendo não em muitos momentos em que a minha vontade seria dizer não. Mas a vontade de dizer sim para aquela situação era maior do que a minha vontade de seguir a minha saúde. Então, no momento em que eu comecei a me conectar mais comigo e seguir um movimento saudável dentro de mim, isso acabou mudando automaticamente. Eu acabei entrando num equilíbrio, porque saúde é equilíbrio. Então eu vim para um equilíbrio onde esse dizer não foi ficando fácil. Eu não precisei brigar com isso em mim, não precisei ir contra isso. Eu fui na direção da saúde e isso se ajustou automaticamente. Então é assim com várias questões, a gente pode trazer até para questões de saúde física, por exemplo. Se você começa a acessar a saúde, automaticamente o comportamento não saudável, ele vai deixando de existir, porque você está conectando com outro tipo de vibração.
que você está transformando o seu comportamento, e como nós funcionamos como um sistema, uma coisa encosta na outra e vai indo em busca de cada vez mais saúde. Então, se você hoje tem dificuldade com alguma questão, se tem alguma questão na sua vida que você percebe que não é saudável, em vez de você brigar com essa questão, você pode começar a investir na sua saúde, em estados saudáveis. E o que vai ser o saudável disso? Primeiro de tudo, você precisa estar conectado com você, consigo mesmo, para poder acessar a sua bússola, o seu norte, que vai lhe mostrar aonde está a saúde. Nós precisamos desenvolver mais esse contato para que a gente possa confiar mais ainda e cada vez com mais clareza em nós mesmos, porque nós somos as nossas mais importantes bússolas. Nós sabemos aonde está a saúde para cada um de nós. Então fica a dica para que você olhe para a sua vida e nesse primeiro momento faça uma análise de aonde você sente que está vivendo de forma saudável e onde você sente que não está vivendo de forma saudável. A gente fala mais sobre isso em seguida. Um beijo grande, uma ótima noite e até mais. Namastê. Maravilhoso sábado, maravilhoso final de semana.